meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa O Evangelho em Nós. Na semana que estamos, daremos continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós iniciamos a reflexão do item que fala do desprendimento dos bens terrenos. Nós, então, concluiremos hoje uma segunda parte, e também falaremos da transmissão dos bens, da riqueza. Então, vamos lá, meu irmão? Vamos aos estudos dessa semana. Quando um homem trabalhou muito e com o suor do seu rosto juntou bens, muitas vezes os escutais dizendo que, quando o dinheiro é ganho, sabe-se melhor o seu valor. Nada mais verdadeiro. Muito bem. Que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo suas posses, e ele terá mais mérito que aquele que, na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, ao contrário, esse mesmo homem que recorda suas penas e seus trabalhos é egoísta, duro para os pobres, ele se torna bem mais culpado que os outros, porque quanto mais se conhece, por experiência própria, as dores escondidas da miséria, mais propenso se deve estar a aliviá-las nos outros. Infelizmente, no homem que possui um grande apego à sua fortuna, sempre há um outro sentimento tão forte quanto esse, é o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora sua assistência com a narração dos seus trabalhos e suas habilidades, em vez de ajudá-lo a acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo sua concepção, a bondade de Deus não influiu em nada na obtenção da sua fortuna. Somente a ele pertencem todos os méritos. Seu orgulho coloca uma venda sobre os seus olhos e tampa os seus ouvidos. Ele não compreende que, com toda a sua inteligência e habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar fortuna não é o desapego dos bens terrenos, é de respeito e indiferença. O homem, depositário desses bens, não tem o direito de dilapidá-los, nem de confiscá-los para o progresso próprio. A prodigalidade não é generosidade, frequentemente é uma forma. A prodigalidade não é generosidade. Frequentemente é uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia não daria um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for da vontade de Deus retirá-la de vós. Se por reveses imprevistos vos transformardes em um outro Jó, dizeis da mesma forma que ele: Senhor, vós me destes, vós me retirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Antes de tudo, sede submissos, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resiste com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Mas pensai principalmente que existem bens
infinitamente mais preciosos que os bens terrenos. E esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. O pouco valor que se dá a uma coisa faz com que se fique menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que somente vê o momento presente e que o que se desprende deles é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porquanto compreende estas palavras do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos para ficarmos reduzidos a uma mendigância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade. Proceder assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrestres. Trata-se de uma outra forma de egoísmo, em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos, saber sacrificá-la quando necessário. Isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Que é aquele para quem chega o que deste mundo se chama uma boa fortuna, diga: meu Deus, tu me enviaste um novo encargo. Dá-me forças para cumpri-lo de acordo com a tua santa vontade. Eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que devereis justificar o emprego que lhes destes com uma prestação de contas de tutela. Não sejais depositário infiel, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos crediteis com o direito de dispor unicamente para vós daquilo que é um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos do que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Meus irmãos, isso é uma mensagem de Lacordaire, Constantine, 1863. E para concluir o estudo dessa semana, né? Transmissão da riqueza. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Essa é a mensagem de São Luís, em Paris, 1860. Meus irmãos, e aí, com essa leitura de hoje, né?
nós vamos estar dando conclusão a essa questão da riqueza, né? Então, vamos ver então aqui o que ele coloca. Mais uma vez, a leitura vem trazer para nós que esse dinheiro não é nosso, essa fortuna não é nossa, essa fortuna é de Deus, que foi dado para nós, não, foi emprestado. Foi emprestado por entender Deus que no momento que estamos vivendo, temos a condição de melhor administrá-la. Não para nosso próprio proveito, não. Não quer dizer que também nós não possamos nos beneficiar dela. Podemos, devemos. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é aquilo que Jesus sempre demonstrou quando aqui esteve junto conosco, de servir ao próximo, de levar uma melhor condição de vida a cada um de nossos irmãos, do nosso próximo, aquele que está perto de nós. Não dando esmola, não, porque isso humilha, isso não é caridade, isso é uma humilhação. Mas dá a condição do próximo conseguir o seu sustento através do trabalho. Mas isso também não impede que aquele que não tem condição de trabalhar, por algum motivo que seja, também seja assistido, né? Também seja assistido. A gente entende que este é o objetivo de nós termos o dinheiro. É uma missão. A leitura fala uma coisa que é interessante também, né? Quando a gente fica gastando dinheiro, como se ele não fosse acabar, de novo, equivocadamente entendendo como se ele fosse nosso. Não. Eu não tenho esse direito, né, de não usar bem, de gastar sem nenhum propósito algo que não me pertence, algo que não me pertence, algo que me foi confiado para eu dar um bom proveito. É isso que o Pai deseja de cada um de nós, que nós pensemos com amor no próximo. A leitura de hoje fala da questão daquele que veio de baixo, das dificuldades, da pobreza, e conseguiu, na encarnação, pelo fruto do seu trabalho, a sua riqueza. Então, que ele realmente sabe o que é essa dificuldade, o que é passar pela pobreza, porque de lá ele veio. Então, para esse, é mais fácil, né? Porque ele sabe, né? Ele diz que ele sabe. Mas será que agora, longe dessa situação de dificuldade, de sacrifício, ele tem a lembrança desses momentos, a compreensão dessas dificuldades, e com isso ele usa em benefício dos irmãos que ainda se encontram, que ainda passam por essa prova, essas dificuldades, ele usa para aliviar, né, a vida, a jornada. Ele usa para dar condição da pessoa por si vivenciar, né, também a sua elevação, a sua encarnação com dignidade, superando as suas dificuldades, dentro do possível. Será que ele faz isso, meus irmãos? Né? Uma outra coisa, né, que a gente faz, a gente esbanja, né? De novo a gente falando sobre isso, é aquela coisa do esbanjar. Não é para isso, né? Tudo na vida, meus irmãos, não só o dinheiro, não só a fortuna, é para nós usarmos com inteligência, com equilíbrio, com bom senso. Este é o exercício diário que nós temos que fazer. Ele coloca aqui a questão do desapego aos bens terrenos, né, que consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, sem saber servir-se dela em benefício dos outros, e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações,
se for da vontade de Deus, retirá-lo de vós. Então, meus irmãos, conta de nós, né, de posse do dinheiro, da fortuna. A gente se coloca igual uma criança, né? Com aquele brinquedo novo, ou aquele monte de brinquedos interessantes, maravilhosos. A gente só vê o presente, o momento, entendendo que aquele brinquedo ou aqueles brinquedos são as melhores coisas da vida. E é meu. Esquecendo que, como Jesus colocou, meu reino não é deste mundo. Então, meu reino é deste mundo. A felicidade não está neste mundo. Eu estou aqui para me preparar para entender o mundo pregado por Jesus. Mas esse mundo passa pela caridade, esse mundo passa pelo amor, esse mundo passa por entender que o outro não é o outro, é meu próximo, é meu irmão. Que eu não tenho como ser feliz se o outro também não está, e eu tenho como, pelo menos, aliviar a sua dor, compartilhar com ele esse momento, sendo solidário, acolhendo na sua dor, se eu não posso fazer nada. Então, são valores, meus irmãos, que nós temos que adquirir, nós temos que ensaiar aqui encarnados como estão, né? Então, a riqueza, antes de ser um privilégio, um poder, como nós entendemos, é mais um instrumento, é mais uma ferramenta de que se serve Deus para que nós possamos compreendê-lo, compreender o que ele deseja para nós, a nossa felicidade. Mas Deus não dá, porque senão, se ele desse tudo isso, qual seria o nosso mérito? Nós não nos esforçamos para conseguir. Meio de graça foi dado. Ele nos dá a condição de, pelo nosso esforço, pelo nosso livre-arbítrio, nós conseguirmos. Então, tudo, meus irmãos, é com esse propósito de nós valorizarmos a vida, as oportunidades, de nós conhecermos, de nós desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa moral, desprendemos cada um de nós desses bens terrenos. Já dissemos ao longo das semanas, não é nosso, não nos pertence, é de Deus. Ele nos dá quando assim acha que deva e também retira na hora, no momento que ele acha que também deva. Não é isso, meus irmãos? Então, vamos nos desprender. Não é nosso, não foi doado também, foi emprestado. E como um empréstimo, temos que fazer um bom uso, né? Porque sabemos a dificuldade de recebê-lo, né? Mas um dia temos que devolver aquilo que foi emprestado. Temos que devolver. Então, não vivemos a vida como se esse momento jamais fosse chegar, o da devolução. E nós vamos ter que viver a partir de então sem eles. Então, vivemos, devemos viver, né? Como se não tivéssemos. E se nós não temos, porque nós não temos o mesmo, vamos compartilhar enquanto conosco está com os outros que mais do que nós necessita. E ele fala no final aqui na questão da transmissão da riqueza. Eu posso permitir para os meus filhos, para minha esposa, para os meus familiares, ou para quem quer que eu queira, no caso da minha volta à pátria espiritual, aquela riqueza que Deus, mais uma vez relembrando, que Deus me emprestou. Eu posso, não tem problema, não é meu. Se a minha transferência for de agrado de Deus, fica, enquanto ele achar que deva. Se não for, ele retira. É dele,
não é meu, não é de ninguém, é dele. Ele tira. E quantas fortunas ruíram, não é verdade, meus irmãos? E quantas outras surgiram? Então, meus irmãos, entendamos que a fortuna não é nossa, é de Deus. Foi emprestado para que nós dessemos o melhor proveito. A multiplicação dos nossos talentos, a capacidade de administrar esses recursos em nosso favor, em favor do próximo, na construção dessa caminhada de felicidade, de companhia, em que todos, de mão dadas, vamos caminhando de volta para o Pai de amor e de bondade. Meus irmãos, então, com essas palavras, concluímos hoje o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuem, façam suas reflexões sobre essas nossas palavras, essa leitura. Vamos trabalhar, né? Não podemos ficar também só nesses 20 minutinhos que aqui estamos. Façamos 20 minutinhos que seja, todo dia, tá? Para que fique mais fácil o entendimento e a compreensão. Para todos os meus irmãos, o convite que sempre fazemos, né? Já que estamos juntos, reunidos, em nome de Jesus, para mais um Evangelho em Nós na semana que vem. Convide os familiares, convide os amigos. Fala da importância, não de ouvir o Valnei, mas da importância de sentir Jesus falar em seus íntimos. Fique com Deus e uma boa semana para cada um de vocês. Muita paz.